Giovanni Afonso, já quero chegar no caso do La Quintana e o Yusufa, hein? E o jogador, o Wendel Silva. Que fim deu, hein, Giovanni Afonso? Vão chegar, Marcão, vão chegar, são contratações muito avançadas ali. O Yusufa, um pouquinho mais do que o Wendel, o Santos ainda está definindo algumas situações com o Wendel, mas em relação ao Yusufa, apenas questões burocráticas afastam o Santos do jogador gambiano, Marcão. O Yusufa, que pertence ao Al Marquia do Catar, ele tem 30 anos, Marcão, e o Santos estaria contratando ele por empréstimo de uma temporada ali com opção de compra fixada. Ele chegaria para receber cerca de 150 mil mensais, Marcão. Então, falando apenas dos atacantes, e o Yusufa está praticamente acertado, falta apenas as trocas de documentações. Já o Wendel Silva, por se tratar do Porto, por se tratar de alguns valores a mais envolvidos, o Santos ainda está finalizando as negociações, mas a expectativa também é de um desfecho positivo, Marcão. Tá aí. E o Yusufa e o Wendel Silva, e o Yusufa por empréstimo, o Wendel Silva chega ali, é um centroavante que pode jogar também pelos lados do gramado. O Wendel Silva e o Yusufa também, né? Também o Yusufa pode jogar como centroavante e pode jogar pelos lados do gramado. Os dois jogadores ali são jogadores versáteis, né? São dois jogadores que podem jogar nas três posições ali do ataque. Agora, Giovanni Afonso, surgiu um nome ontem que é do La Quintana, né? Jogador uruguaio que pertence ao Red Bull Bragantino. Essa informação foi trazida inicialmente pelo GE, confirmada também pelo Varanda Futebol Debate. O Santos avança aí nesta contratação e tenta a liberação junto ao Red Bull e não deve ter tantas dificuldades, até porque o jogador não tem sido utilizado por Pedro Caixinha. Agora, é mais um atacante que o Santos está contratando, Giovanni Afonso, ou ele pode entrar em uma das situações do Wendel Silva ou do Yusufa? Para contratar o La Quintana, o Santos desistiria de um dos dois jogadores que está ali negociando em paralelo, Giovanni, Yusufa ou Wendel Silva, ou podem chegar os três de fato? Não, Marcão, podem chegar os três de fato, afinal os dois, né, o Yusufa e o Wendel Silva, são mais atacantes, são mais jogadores que atuariam centralizados. E a possível chegada do Ignacio La Quintana seria para suprir a ausência do Pedrinho, né? O Santos não esperava o Pedrinho deixando o clube, então por isso foi atrás de mais um ponta, o La Quintana, que é ponta direita de fato, jogador destro, joga pelo lado direito, então o Santos estaria trazendo o La Quintana para suprir essa ausência do Pedrinho. Então com certeza os três jogadores poderiam chegar, a não ser pela cota de estrangeiros, mas trouxemos aqui, o Santos está seguro, entre aspas, em relação à sua cota de estrangeiros, Marcão. Mas, falando um pouquinho sobre esse jogador, Ignacio La Quintana, jogador uruguaio de 25 anos, que pertence ao Red Bull Bragantino, com contrato até dezembro de 2027, é o nome que surgiu ontem como uma possível contratação do Santos Futebol Clube. A diretoria do Peixe tenta o empréstimo desse jogador por uma temporada, com opção de compra fixada. É o mesmo esquema praticamente em todas as negociações, né? O Varanda adiantou que o Santos não iria fazer investimentos nessa janela de transferências e queria buscar empréstimos com opções de compra ali, que caso no ano que vem o jogador corresponda, o Santos comprasse esse jogador, Marcão. Então, Ignacio La Quintana, ponta direita, é mais um alvo do Santos no mercado. Com ele, as negociações ainda estão numa fase de estágio inicial ali, não estão tão avançadas como o do Yusufa e também do Wendel Silva, mas vamos aguardar. O Santos deve conversar com o Red Bull Bragantino nesta terça-feira, deve avançar nas negociações e quem sabe até o final da semana anunciar esse ponta direita uruguaio, Marcão. Agora, meu caro Giovanni Afonso, quando a gente olha os números do jogador La Quintana, são preocupantes, né, Giovanni? Queria que você falasse um pouquinho desses números do atleta, pouquíssimos gols na carreira, 19 gols, né? É um atleta já com uma idade 25 anos, ou seja, não é mais um garoto, não é mais um jogador oriundo que já acabou de chegar da base, já precisava ter mais gols, né? Tem pelo menos ali 5 anos de profissional, jogando no futebol uruguaio, já uma temporada no futebol brasileiro, e os números dele, em termos ofensivos, que é o que se cobra de um atacante, não só gols, mas também assistência, são muito pobres, hein, Giovanni Afonso? Queria que você falasse um pouquinho desses números, inclusive da ficha que nós mostramos há pouco aqui. Vamos trabalhar um pouco mais esses números que chama muito atenção, mas de forma negativa, Giovanni.
Sim, Marcão, vamos trazer aqui todos os detalhes, a ficha do Inácio La Quintana. Ele tem 25 anos, 1,73 m e atua como ponta direita. Na sua carreira foram 173 jogos, 19 gols e 16 assistências. Ele que foi revelado pelo Defensor do Uruguai, subiu ao profissional em 2018. Em 2021 se transferiu para o Peñarol do Uruguai, o maior clube do seu país. E em 2023 se transferiu para o Red Bull Bragantino por 5 milhões de reais, clube em que defende até hoje, Marcão. Na atual temporada foram 27 jogos, apenas 10 como titular, 2 gols e nenhuma assistência. Suas médias por jogo no Campeonato Brasileiro Série A são de 13,3 ações com bola, 73% de assertividade nos passes e 56% de dribles certos. Ele que finaliza 0,7 por partida e apenas 0,1 finalizações no gol. O La Quintana, que tem contrato até dezembro de 2027, por isso o Santos tenta o seu empréstimo por uma temporada, Marcão. Tá aí. É um jogador que já foi, inclusive, convocado para a seleção uruguaia por Marcelo Bielsa, né? É um jogador que surgiu muito bem no futebol uruguaio, mas os números dele realmente não são bons, né? Seria uma verdadeira aposta do Santos Futebol Clube. Ele não vem jogando com Pedro Caixinha. A gente sabe que o Bragantino tem sido realmente um clube que tem dado oportunidades para jogadores com essas características, né? Jogadores jovens. O Bragantino acaba contratando, até pagando caro no mercado. O Bragantino não é de liberar jogador, a não ser que esse jogador seja vendido por um valor superior ao valor investido. Então chama atenção esse movimento do Red Bull Bragantino de querer liberar o atleta e chama atenção os péssimos números do jogador, Giovanni Afonso. Não tem como a gente fugir disso. Um jogador que finaliza 0,7 vezes por partida só e 0,1 ao gol. Acho que isso fala por si só. 19 gols marcados na carreira para um time como o Santos, né, que precisa de jogadores que cheguem para fazer diferente daquilo que já fazem aqueles que estão lá. Então, se você for trazer alguém que não tem números melhores ou que não tem uma projeção superior àquela que os garotos poderiam ter e são jogadores da base, não faz sentido. É isso que a gente tem que explicar aqui ao torcedor. Ah, Marcão, mas pode chegar e pode dar certo. Pode, já falei sobre isso. Se o Giovani treinar, pode ser que ele jogue no Santos. Eu também. Tem uma chance, é pequena, mas tem. O Elias Russo, se entrar em forma. O Alexandre Santástico, também tem chance. Você, amigo varandeiro, né? Se você seguir essa linha aí, você também pode jogar no Santos e pode dar certo. A chance é que não dê. 99% diz que não vai dar certo você aí em casa, se você se preparar, né, e jogar no Santos, você não vai dar certo. 99%, mas tem 1% de chance. Então eu acho que o Santos precisa ser mais, Giovani, certeiro. Quando você vai ao mercado, você tem que ser certeiro, você tem que buscar jogador que é melhor do que aquele que você tem. E os números do La Quintana são ruins demais, Giovanni Afonso. Não é demais, né, Marcão? Assim, a gente não tem como prever o futuro, né, Marcão? A gente não tem como cravar aqui se vai dar certo ou não, porque a gente não tem uma bola de cristal. Então a gente se baseia em números que são fraquíssimos, Marcão. Assim, um jogador que já tá há 6 anos no profissional, tem apenas 19 gols, é lamentável, Marcão. Vai, considerando algo aceitável ali de cerca de 8 gols por temporada, acho que é razoável, é aceitável. Ele teria que ter pelo menos 50 gols aí na sua carreira, Marcão, que ele tá muito distante. E para um atacante é muito pouco, né? Então, assim, são números que não chamam a atenção, talvez de todos esses jogadores, Marcão. Wendel Silva, Yu Sofa, até o próprio goleiro Renan. Eu acho que em termos de números, o La Quintana é o mais abaixo entre todos esses jogadores. Eu fui atrás para fazer o dever de casa, né? Conhecer um pouquinho desse jogador, porque eu vou sincero, não lembro de muitas partidas do La Quintana. Eu sabia desse jogador ali, se falasse, pô, La Quintana, eu iria relacionar com o Red Bull Bragantino. Mas bola jogada, ele pouco brilhou com a camisa do Red Bull, né, Marcão? Então fui atrás ali de uns highlights. Eu fui atrás dos 2 gols que ele marcou em 2024.
Um deles foi contra o São Paulo, naquele jogo 2-2 no Morumbi, ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista. Ele fez o gol ali do 2-2. São Paulo tinha acabado de fazer o 2-1, virada, todo mundo em festa. E no último minuto ali ele completou um cruzamento no segundo pau. E no Campeonato Brasileiro, um gol de rebote ali, o jogador finalizou e ele pegando um rebote, fez um gol contra o Vasco da Gama. Então, assim, é pouquíssimo de ver. Claro que nos highlights ali tem as melhores jogadas, os melhores momentos. Então, é pouco para se ver desse jogador, Marcão. Então, analisando o número e analisando o pouco que dá para se saber, eu não sou a favor dessa contratação, Marcão, porque eu não sei se ele é melhor que o Wesley Patati. Eu acho que, assim, para a gente contratar um jogador, ou ele tem que ser melhor com o que a gente tem, ou tem que ser igual. E eu não sei, Marcão, com toda sinceridade, se ele é melhor que o Patati. Então, para que você vai trazer um jogador atrasando ali o desenvolvimento do Bom Tempo, atrasando o desenvolvimento do Matheus Xavier? Tem o João Vitor, que pouca gente fala, mas é um muito bom garoto. Eu acho que ele tem até mais potencial que todos esses citados, o João Vitor, de apenas 16 anos. Então, para que você vai trazer um jogador que já não deu certo no futebol brasileiro, trazer para o seu elenco? Pelo menos o modelo de negócio é aceitável, empréstimo de 1 ano com opção de compra no final do contrato. Mas analisando o jogador, Marcão, acho que não seria uma boa não. Claro que pode surpreender, mas acho que não seria uma boa não para o Santos não. É, um jogador que chega aí para compor elenco. Você não consegue dizer o La Quintana vai chegar e vai ser titular do Santos. Não, né? É que nem o Biliarci. São contratações de nível duvidoso. É o perfil das contratações que não empolgam o torcedor. De todos os nomes que estamos falando aí, nenhum deles chegaria para ser titular absoluto do Santos. E o Sofa não chegaria para ser titular do Santos, absoluto. O Wendel Silva não chegaria para ser titular do Santos, absoluto. O La Quintana não chegaria para ser titular do Santos. O Renan dos Santos não chegaria para ser titular do Santos. Então, veja, nenhuma das contratações que o Santos pode fazer, o Biliarci, eu já disse aqui, nenhuma dessas contratações chegam com status de, olha, entrega a camisa para ele que ele vai jogar. Nenhuma delas. Todas elas têm possibilidades de dar certo. Todas elas. Quando você contrata 7 jogadores, 1 vai dar certo, 2 vão dar certo, ou você pode ter um percentual mais alto ali, como o Santos teve, né? Nós já até fizemos aqui uma análise das contratações do Santos no começo do ano e tivemos um acerto superior a 50%, próximo de 50%, o que é um bom número. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas nesse momento, onde você já tem uma estrutura de time montada, você já tem uma base que você já sabe os nomes que podem te ajudar. Insistir nessa estratégia me parece um equívoco muito grande. Ó, deixa eu ler aqui o chat. Rodrigo Oliveira, mas todo mundo fala que o time é bom, mas não tem banco. Pelo menos está formando um banco com opções. Rodrigo, não tem banco porque nós não demos oportunidades para os jogadores da base. É isso que a gente está batendo aqui há muito tempo. O Patati já era para estar consolidado como opção no banco do Santos. Ora ele está no banco, ora nem relacionado ele está. O Miguelito já era para estar pronto para ser o reserva imediato do Juliano. Nem relacionado foi no último jogo. O Ian era para estar sendo trabalhado como reserva imediato do Diego Pituca. Cadê o Ian? Nem no banco fica. O Souza já era para estar pronto para ser o reserva imediato do Gonzalo Escobar. Agora que o Carille voltou a dar oportunidade para ele. O Gabriel Bom Tempo, idem. O Enzo Monteiro já era para estar ganhando casca na reserva do Furt. Cadê o Enzo Monteiro? É isso que a gente está falando. Não é questão de ter banco. O banco ele poderia ser utilizado de uma forma mais inteligente para você valorizar os jogadores da base. E não para contratar jogador meia boca. Magu, grande abraço para você. Carille não vai dar oportunidade para jogadores da base. Já desisti. Ele mostra que não quer e não vai. Easy for play. Matheus Xavier foi jogado na fogueira. Foi bem e voltou para a geladeira. O Matheus Xavier, a escalação do Matheus Xavier naquele jogo não faz sentido. A gente falou sobre isso, né? Quem acompanhou o pós-jogo do Varanda Futebol Debate vai se lembrar daquele dia que mesmo o garoto tendo participado do gol, nós falávamos que ele não estava pronto. Porque tudo existe uma lógica na vida. O Matheus Xavier nem titular do Sub-20 era.
Então foi um dia ali que o Carille colocou todos os jogadores da base de uma forma desorganizada, não sei por qual motivo, imagino por qual tenha sido, mas são coisas que a gente não vai conseguir provar, né? São coisas que a gente não vai conseguir provar.